Ei, transformador! Em 2026, quem não tiver uma execução muito boa, fruto de um planejamento estratégico muito bem feito, corre o sério risco de virar só uma estatística. O mundo anda muito volátil, muito louco. Aliás, o mundo está quebrando. E a indústria do plástico está no olho desse furacão. Este é Ei Transformador, o seu canal de gestão e tecnologia, que transforma a complexidade aparente do mundo dos plásticos em vantagem competitiva. Eu sou o Marcelo e o meu foco é maximizar sua produtividade, sua geração de valor, inovação sustentável e trazer as novidades do setor. A verdade é que o planejamento tradicional morreu. Planejamento de 5 anos, se não é revisto, se não tem uma vertente para o plano B, C e D para 2026, ele é frágil. E a fragilidade custa muito caro, ela custa a margem. Por que é importante fazer o planejamento? Porque nesse ano de 2026 nós vamos ter feriados muito críticos que vão estrangular as nossas possibilidades de produção, escoamento da produção e até de consumo. Somado a isso, a gente tem eleição geral: presidente, governador, senador, deputado federal, deputado estadual. Somado a isso, uma importante eleição lá nos Estados Unidos vai gerar, possivelmente, uma instabilidade cambial muito grande, incertezas, travamento de agendas e várias influências que estão fora do nosso controle. Análise SWOT na veia. E, somado a tudo isso, agora em outubro de 2025, saiu um decreto que estipula que para determinados produtos e nichos de mercado é necessário ter pelo menos 22% de material reciclado na composição do produto. Isso não é mais opcional, isso é lei. Então, temos que olhar, avaliar se já temos homologado um material reciclado de qualidade e que atenda às necessidades. Bom, pensando em tudo isso, nós criamos aqui no canal um playbook com o nome de Antifrágil. Ele vai abordar várias coisas, como o custo por peça e não somente o custo por quilo. Ele vai abordar o OEE, ou Eficiência Global por Equipamento. Ele vai abordar as diferenças e até diferença de preço entre as resinas, principalmente polietileno e polipropileno, produzidos a partir do gás e o produzido a partir da nafta. Ele vai sugerir uma tríplice ou, no mínimo, uma dupla homologação de produto, para que você tenha flexibilidade de matéria-prima de ir para um ou para outro, mas com a segurança da homologação. E ele vai recomendar várias outras ações para que você tenha dados e informações que te permitam uma decisão mais consciente, uma decisão mais segura. Para apresentar tudo isso, eu vou contar com a ajuda da inteligência da Poly e a precisão do Nano. Daqui a pouco vocês vão conhecê-los. E se esse conteúdo te dá poder para liderar no mercado, eu peço que você nos siga no Instagram, no LinkedIn e aqui no YouTube. E que você compartilhe esse assunto e vários outros, com seus clientes, com seus fornecedores e até com o seu concorrente. A partir do momento que está todo mundo falando a mesma língua, é muito melhor para todo mundo. Então, vamos para mais esse episódio e eu deixo a bola agora com a Poly e com o Nano. Depois que eles falarem, eu volto para a gente bater mais um papinho. Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai fazer um mergulho profundo em um manual de planejamento bem interessante. A missão é extrair a inteligência estratégica para a indústria de plásticos do Brasil, com foco total no ano de 2026. E olha, o conceito central que amarra tudo isso é a antifragilidade, do Nascimento Lab. A ideia não é tentar prever o futuro, sabe? Mas sim se preparar para ele. Exato. É aquela diferença clássica, né? O frágil, bom, ele quebra com o caos. O resistente apenas sobrevive. Agora, o antifrágil, ele melhora, ele se beneficia da volatilidade. Perfeito. E o manual posiciona 2026 como um ponto de inflexão por um motivo muito claro. Não é só mais um ano, entende? Certo. É uma confluência, assim, bem rara de instabilidade global, ano de eleições aqui no Brasil e também nos Estados Unidos, e
novas pressões regulatórias. O manual deixa claro: quem se planejar, vira protagonista. Quem for no improviso, bom, aí vira estatística. Ok, então vamos desempacotar essa tempestade perfeita. O manual destaca 2 grandes eventos aqui no Brasil que sozinhos já impactam o ritmo dos negócios. Quais são eles? O primeiro, em outubro, são as eleições gerais. Historicamente, isso significa, assim, um freio de mão puxado. Ah, sim, a cautela, né? Exato. O mercado fica mais cauteloso, os investimentos dão uma segurada, principalmente ali no terceiro trimestre. É um período de, digamos, incerteza programada. E o segundo evento, que é curioso, é a Copa do Mundo em junho e julho. A gente sempre pensa na oportunidade, mas o manual traz um dado bem alarmante. Sim, que é a queda de produtividade nacional. A gente está falando de algo entre 8% e 22% de queda por causa dos dias de jogos. Nossa, 22%! Pense nisso. É quase um quarto da capacidade produtiva do país que simplesmente para. Para uma indústria que vive com cronograma apertado, isso é um pesadelo logístico. Então a gente tem, de um lado, eleições parando os investimentos e do outro, a Copa parando a produção. Já é um desafio gigante. Mas o manual vai além, certo? Ele conecta isso a um problema que vem de fora. Precisamente. Tudo isso acontece bem no meio de um ciclo de baixa global da petroquímica. E o Brasil, ele entra nessa briga com uma desvantagem estrutural. Que seria? A nossa produção de resinas depende da nafta, que é cara. Nossos concorrentes, como Estados Unidos e China, usam gás natural, que é bem mais barato. Entendi. Como competir numa corrida onde nosso combustível custa o dobro? E para piorar, a China está inundando o mercado com produto barato. A pressão nos preços aqui vai ser brutal. Certo, o cenário é tenso. Então, como uma empresa se torna antifrágil nisso tudo? Qual é a estratégia prática que o manual propõe? A resposta tática principal que o manual martela é a tri-homologação de fornecedores. A ideia é basicamente abandonar a dependência de uma única fonte de matéria-prima. Tri-homologação. O que isso significa na prática? Ter 3 fornecedores para cada item? É mais inteligente que isso. É ter um mix dinâmico. Primeiro, um fornecedor nacional, para te dar estabilidade e agilidade na entrega. Ok. Segundo, um importado, para buscar competitividade de custo e até tecnologia. E o terceiro, que é o pulo do gato para 2026, é o fornecedor de material reciclado, o PCR ou PCI. E por que justamente o reciclado se torna essa peça-chave agora? Por causa da lei. O decreto 12.688, que começa a valer em 2025, ele já estabelece para 2026 uma meta obrigatória de 22% de conteúdo reciclado em alguns produtos. Ah, então deixa de ser uma escolha? Deixa de ser discurso de marketing e vira uma exigência técnica para poder vender. É uma condição de mercado. Imagino que isso vai criar uma corrida por esse material, não? Exatamente. Vai gerar uma demanda que pode causar escassez de reciclado de boa qualidade e, claro, aumentar o preço. Quem não homologou fornecedores desde já vai pagar caro. Sei. E para garantir a procedência, o manual cita a plataforma Recircula Brasil. Pelo que o material descreve, ela dá uma rastreabilidade para a matéria-prima e combate o famoso greenwashing, sabe? Aquele discurso ecológico falso. Entendi. Então, a grande lição que fica, o resumo da ópera, é que em 2026 a vantagem não vai estar no centavo a menos no quilo da resina. Não mesmo. Vai estar na previsibilidade, na elasticidade e na consistência da operação. A empresa que usa os meses mais lentos, tipo janeiro ou julho, para se fortalecer, treinando equipe, homologando fornecedor, é essa empresa que vai dominar quando o caos chegar. Perfeito. E isso nos deixa com uma reflexão final, né? O manual mostra que a antifragilidade na indústria vem de diversificar fontes, antecipar ciclos e transformar uma obrigação em vantagem. A provocação que fica é, em que outras áreas, talvez até no nosso planejamento de carreira, a gente poderia aplicar essa mesma lógica? De não só resistir aos choques, mas de fato usá-los para ficar mais forte. Ei, transformador! Espero que a perspicácia da Poli e a visão precisa do Nano tenham ampliado sua visão sobre 2026. Lembre-se do que falamos no início. Transformador antifrágil não espera, ele se prepara.
O planejamento estratégico não é exercício para ser feito em gabinete. Ele deve ser o seu mapa para navegar pela volatilidade cambial, pelos feriados que matam a produção, pela oscilação da oferta e da demanda e pelos imprevistos, que já devem ser previstos para esse ano de 2026 que já bate a porta. Por isso, nós aqui do EI Transformador preparamos um playbook que nome Execução Antifrágil. Nós estimamos que ele seja um material de apoio para quem já tem expertise em planejar e um guia prático e tático para quem é novato nesse tema. Além do que a gente já falou, da Poli e do Nano, ele traz um calendário estratégico com os meses críticos e os dias úteis mês a mês, para que você não perca o timing de nada. Tem um framework 8W7H, que eu gosto muito, que é um template para um plano de ação para te ajudar a transformar as promessas em planos de ação mensuráveis com a técnica SMART. Também tem um modelo de tri-homologação. Pode servir para você homologar o material nacional, importado, PCR ou a dupla homologação, para te deixar tranquilo, para que você tenha tempo para as coisas importantes. Se você quer esse playbook e mais coisas sobre o que falamos aqui, mande para mim um eu quero nos comentários ou um e-mail. O meu e-mail vai estar no primeiro comentário fixado e a gente te envia gratuitamente o playbook, mais ou menos umas 40 páginas, ele está em PDF. Se você gostou da abordagem, ficou com alguma dúvida sobre o que é OEE, PCR, PCI, alguma outra sigla, sobre o custo de peça, sobre o material base nafta, base gás, comenta aqui. A sua dúvida pode ser o ponto de partida para um novo podcast. Obrigado por estar conosco até aqui. Transformador abraço e até o nosso próximo encontro.